Suelen, tudo bom, Suelen? Gostaria de saber mais informações para ajudar meu filho. Ele tem ficado a maior parte do tempo com o nariz entupido. A médica passou para ele Nasonex para tratamento, mas não estou usando por medo por causa do coronavírus. Meu filho teve várias crises de broncoespasmo quando menor, hoje está com 11 anos. Raramente tem crise, mas com esse tempo mudando estou com medo. Suelen, eu não estou entendendo por que você parou o uso do Nasonex. A gente não suspende o uso de medicação para alergia nesse momento de crise de coronavírus, principalmente as medicações que em nada vão influenciar no aumento da crise ao coronavírus, tá? Ou seja, medicações nasais, em jato, medicações inalatórias, as vacinas antialérgicas, as medicações orais, os antihistamínicos. O corticoide, nós temos uma certa ressalva, mas ao mesmo tempo é porque existe uma dúvida na comunidade científica, entendeu? A primeira notificação em relação ao corticoide oral e o injetável, não o corticoide nasal, que o Nasonex é um corticoide nasal, não faz mal, são microgramas, é muito pouquinho, não o corticoide inalatório, que são microgramas também, é muito pouquinho. Mas o corticoide oral, aquele que a gente toma e aquele que a gente recebe a injeção dele, seja por via intramuscular ou por endovenosa, esse tipo de corticoide, a gente tem uma certa, como é que eu vou lhe dizer, uma certa incompatibilidade de opiniões, tá? Isso é muito importante nós deixarmos isso bem definido. E inicialmente pensaram que o uso do corticoide injetável oral pudesse atrapalhar na recuperação pelo coronavírus. Na recuperação e inclusive na produção de anticorpos neutralizadores contra o coronavírus. Ou seja, você pega a doença e teoricamente, supostamente, a gente não pode dizer isso com certeza, supostamente, teoricamente, esses pacientes eles não desenvolveram imunidade adequada contra o coronavírus. Essas foram as primeiras impressões. Mas, pelo outro lado, já tem grupos já que mostram que o uso do corticoide quando internado, injetável, sob supervisão médica e dentro de um CTI, ele até melhora, ou dentro de uma internação hospitalar, assim, por assim dizer, né? Não só no CTI, mas na internação hospitalar, ele até melhoraria a resposta inflamatória sistêmica, a chamada tempestade de citocinas, no controle do agravamento do quadro de infecção pelo coronavírus. Entendeu? Então, o que nós fazemos hoje em dia é uma ressalva em relação ao uso do corticoide oral e injetável. Não aqueles pacientes que precisam usar o corticoide para o controle do quadro clínico. Suponhamos, você tem um paciente com asma grave que precisa tomar corticoide todos os dias orais. E a gente tem esquemas de manutenção de pacientes com asma grave que é mantido sob estrita supervisão médica, uso de corticoide oral diário. Entende? Então, o que é melhor? É melhor o paciente retirar aquela medicação, descompensar da asma, pegar o coronavírus e morrer pela descompensação, do que ele tomar o corticoide, né? Então, a gente não sabe, né? Também, na verdade, a indicação no momento é que o paciente não suspenda nada que ele já esteja fazendo. Ele mantenha e, se tiver alguma dúvida, entrar em contato com o seu médico. Entendeu? Então, você tem opiniões opostas, opiniões que diferem bastante de raciocínios, né, em relação usa ou não usa o corticoide. O não uso do corticoide faz mais bem do que o uso ou ao contrário? A gente não sabe, entendeu? Ainda não sabemos, ainda não existe um consenso, tá? Porque existem opiniões diferentes. E não se espantem, porque medicina é assim mesmo, tá? Medicina é uma ciência inexata, é uma ciência onde mexe com o corpo humano, que é extremamente complexo. Nós não somos produzidos em massa, nós não somos produzidos em série, nós não temos previsibilidade em nosso corpo. A gente tem uma ideia de previsibilidade, mas não uma previsibilidade por total. E essa não previsibilidade e essa dificuldade que nós temos de analisar um corpo humano como um todo, faz com que realmente seja uma ciência inexata até então, né? Então, o que nós precisamos é ter consensos de avaliação, pegando a medicina baseada em evidências, e a partir dali nós entendermos se vale a pena, se o risco-benefício ao usar o corticoide, se o risco é maior ou o benefício é maior, tá? Se realmente o benefício for maior, certamente em pouco tempo os cientistas eles se pronunciarão em relação a isso. Se o
o malefício for maior, então certamente eles também dirão e contraindicarão o uso do corticoide, tá bom? Então, Sueli, eu acredito que seja isso, você esteja preocupado em relação ao uso do corticoide. O uso do Nasonex, a mometasona, né, que é a medicação, substância ativa do Nasonex, ela não tem nenhum problema de ser usada desde que tenha sido prescrito pelo seu médico. Então você pode e deve continuar a orientação da prescrição do médico, entendeu? Não deve parar por causa de coronavírus, que não existe nenhuma relação do uso da mometasona, da suspensão do uso da mometasona, ou da continuidade do uso da mometasona com o agravamento do quadro de coronavírus, tá bom? Então, Suelen, estamos à disposição. O que você precisar, por favor, entre em contato. E provavelmente está tendo crise de asma porque ele parou o uso da mometasona, voltou a inflamar novamente o nariz inflamado faz com que haja sinusite, essa sinusite então leva a um problema chamado gotejamento pós-nasal, que leva a broncoespasmo, leva a crises de bronquite. Tá bom, Sueli? Muito obrigado pela sua pergunta.